A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Boa tarde, aqui é Sávio Bertotti Caçador, sou diretor de Finanças do Bandes, doutor em Economia pela UFES, membro do IBEF, coordenador do CQC de Economia e Finanças do IBEF. Estou aqui com a Érica Almeida. Érica. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Érica Almeida, eu sou assessora de investimentos na PX Invest e membro também do CQC de Economia e Finanças do IBEF. E hoje nós estamos aqui com o seu Calimã, né? Isso, Érica. O entrevistado de hoje para o podcast do IBEF é o professor Orlando Calimã. O Calimã é graduado em Economia pela UFES, tem mestrado em Economia pela Universidade do Arizona, foi superintendente do Instituto Jones, foi diretor operacional do Bandes, presidente do Bandes, secretário de Planejamento também, né, Calimã? Sim, e secretário da Fazenda, né? Atualmente ele é diretor de pesquisa da Futura. Né? Diretor de Economia, que a gente chama. Diretor de Economia, exato. Né? Calimã tem um histórico de mais de 50 anos de análise da economia do Estado, de bons serviços prestados, né, ao longo de diversos governos, com sua experiência, com sua capacidade analítica, né, passando por diversos planos de governo, né, Calimã, diversos planos de Estado, né, e ele é o entrevistado de hoje do CQC de Economia e Finanças. A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, né. Calimã, dá uma palavrinha inicial para a gente. Bem, falar sobre desenvolvimento, né, não tem como a gente regredir no tempo um pouco, né? Até porque o Espírito Santo ele tem uma experiência de desenvolvimento relativamente recente. Nós tivemos aqui uma industrialização retardatária, sem dúvida alguma. Eu digo que, historicamente, o Espírito Santo ele ficou refém do café por basicamente 100 anos. Né? Ele ficou preso numa redoma do café que não permitia rupturas, ou não possibilitou rupturas, né, que pudesse passar do café para algo mais transformador, como, por exemplo, a própria indústria. O que aconteceu, por exemplo, no caso de São Paulo, né, em que o próprio vamos chamar, o próprio café, né, produziu, né, poupança e investimento suficiente para fazer essa passagem. Aqui, relativamente, não aconteceu, por uma série de razões que não vão aqui colocar, né? Mas o Espírito Santo tem uma história interessante e, eu diria, bem sucedida de desenvolvimento, né? Haja vista que, se a gente pegar 1960 como primeiro corte, a indústria participava em 5%. Em 20 anos, praticamente, chegou a 34%. Então, é uma escala tremenda, né? Até porque você partia de uma economia quase que agrícola de subsistência para uma indústria de grande porte, né, e de uma escala também enorme, né, que colocou o Espírito Santo em outro patamar, de escala nacional, inclusive internacional. Né? E aí, na sequência, nós tivemos uma continuidade relativamente de crescimento também, mas eu diria que, no momento, a gente está numa transição, até por conta, eu sempre uso uma expressão, né, que nós chegamos a um certo limite de desgaste de material ou ausência de tração. Isso tanto na economia brasileira quanto na economia capixaba. Isso é uma questão de país, mas que aqui no Espírito Santo tem umas características, umas especificidades muito próprias, né, que a gente, durante a nossa discussão de hoje, a gente pode aprofundar, né? Érica, vamos lá, Érica, primeira pergunta. Perfeito. Bom, o que o senhor acha que é o principal motor do desenvolvimento econômico do Espírito Santo?
Na verdade, o principal motor, né, pegando a ideia da década de meados de 60 para 70, mais especificamente de mais de 70, é a indústria. Né? É a indústria. O Espírito Santo até então não tinha tido nenhuma iniciativa de uma industrialização mais sustentada no tempo. Já tivemos lá atrás, por exemplo, as primeiras indústrias de Cachoeiro, por exemplo, a de cimento, depois de tecido, que é a Tecisa, e em 1912 a indústria da açucareira lá no sul do estado. Paineiras. Né? Exatamente. E na sequência nós ficamos aí por um bom período de tempo. Tivemos uma conexão com Minas Gerais através da ferrovia, vamos chamar assim, apenas de passagem o minério, que possibilitou na sequência o surgimento da indústria de peletização, aí, e na sequência do Porto Tubarão, que aí eu considero o marco principal da transformação de uma economia agrícola, vamos dizer, não muito produtiva, conservadora até certo ponto, para uma economia, vamos dizer, mais pujante a partir dos grandes projetos, né? Então, a indústria passou a ser o nosso motor principal e que também possibilitou uma diversificação com a grande indústria. E, vamos dizer, e se baseando nessa grande indústria, como principalmente as cadeias produtivas de fornecimento, né, os supply chains, né, as cadeias de suprimento da grande indústria, com a metalmecânica, serviços industriais, hoje o Espírito Santo, sem dúvida alguma, está à frente. Então, de 5% foi para 34%, depois até 38%, aí teve anos que a nossa indústria chegou a esse ponto. Hoje está em torno de 29% a participação da indústria, né, com uma característica muito forte voltada ainda, né, para o que a gente chama ali de o grande legado, que é a indústria extrativa mineral, que é pela ordem de minério e extração de petróleo e gás, né? Perfeito. Kalimann, a pergunta da Érica, a sua resposta, me dá um gancho para a segunda pergunta, né, que já seria assim, quais são os principais setores? Aí você já respondeu que é indústria. Aí eu vou pedir para você qualificar um pouco a sua fala inicial com base nisso, né? Você disse assim, né, na sua apresentação, que a economia do Espírito Santo, né, desde que ela se industrializou, né, de forma mais sustentada, mesmo que tardia, a partir do final dos anos 60, o Espírito Santo tinha uma característica comum, né, que a gente sempre debateu localmente, né, Kalimann, que é assim, né, o Espírito Santo, desde então, crescia, né, ou vinha crescendo a taxas superiores à média nacional. Isso foi bem verdade, né, até os anos 2000, né, quando ali, né, impulsionado pela demanda da China, né, a gente exportou muito minério, muito aço, enfim, e outros commodities, né. Mas a partir dos anos 2010, parece que essa lógica, não vou dizer que ela se inverteu, mas ela começou a mudar, né. Os anos 2010 mostraram que a economia do Espírito Santo ela não cresceu mais do que a média nacional, pela primeira vez na sua história, né? Pelo contrário, né? Dependendo do indicador que você pega, né? Deflacionando e tal, né? A Espírito Santo teve um crescimento negativo nos anos 2010, né? Então, minha pergunta né? O que você acha que levou a isso? Né? É uma questão mais conjuntural, ou seja, né? A partir de diversos fatores que aconteceram nos anos 2010, ou é algo mais, digamos assim, mais estrutural, né? Como, usando a expressão que você usou no começo, é como se a economia do Estado, assim como a brasileira, estivesse perdendo tração, né? O motor está meio motor de Fusca, vamos dizer assim, né? Já está um pouco velhinho, desgastado, né? Enfim, então eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, que é um ponto importante. Sem dúvida. Eu tenho uma avaliação de que, se você pega a economia ali, de 1970 até 2002, 2000, por aí, né? Ele tem uma média de crescimento aí de próximo de 6%, relativamente alto. Quase chinês. Exatamente.
Se você pega na primeira década de 70, 11% contra 8% no Brasil. Na sequência, também continua a ser superior ao Brasil, década de 80, década de 90. Aí, a primeira década ainda se manteve, a primeira década do século XXI. É interessante porque, inclusive, eu fiz uns cálculos por períodos de governo, né? Desde o Dr. Arthur, e por coincidência, Dr. Arthur, que foi, eu diria o seguinte, o governo que fez a passagem da economia, vamos dizer, de pequena escala para grande escala, né? Ele mudou, inclusive, a política que era mais própria do Cristiano Dias Lopes, que veio antes, mas Cristiano Dias Lopes construiu toda a base, vamos dizer, da política industrial e política de desenvolvimento, com todos os incentivos que você possa imaginar, inclusive o Banco de Desenvolvimento foi criado no governo dele. É fantástico isso. Então, FUNRES, Fundap, CODES, que transformou em BANDES, né? Toda a instrumentalização, né, de incentivo ao desenvolvimento econômico ocorreu aí, mas foi o Dr. Arthur, e até interessante que a semana passada eu o entrevistei, está com 96 anos, né, e está lúcido, né, fantástico, né? Ele contando as histórias como que na década de 60 e 70 eles começaram a construir e articular essa ideia de inserção da economia do Espírito Santo, da economia nacional, especificamente no segundo plano de desenvolvimento, né, segundo o PNB, e ele contando essa história das articulações com o Dr. Eliezer, com o Dr. Lorentzen, que foram os pioneiros, né, a visualizar o futuro do Espírito Santo, né? Mas eu diria, ele foi crítico, porque ali nasce a Aracruz Celulose, a Samarco e a Celormital, que é hoje, que era a CST naquela época, e ele, inclusive, foi o primeiro presidente, né? E ele foi também diretor da Aracruz Celulose, e depois foi diretor da CST também, né? Então, você tem personagens que são fundamentais quando você trabalha essa questão do desenvolvimento. Então, quando você começa a ir mais à frente, né, veja bem que nós tivemos aí basicamente 50 anos de incentivos fiscais, né? Começar pelo FUNS, pelo Fundap, que ficou um tempo bem baixo, mas com a abertura da economia depois de Collor, principalmente, né, aquilo explodiu. Né, chegou a representar 30% do ICMS arrecadado no Estado. Então, isso era algo assim fantástico, né? Mas eu ouso dizer que nós nos acomodamos também. Eu sei porque eu passei por praticamente todos os governos ali, e a gente ficava assim, está crescendo, e ninguém olhava para o que poderia acontecer mais à frente, né? Para metade vazia do copo, né, Calima? Eu digo o seguinte, que no passado a gente fazia planejamento, eu sempre mexi com planejamento, mais olhando para trás do que para frente. Mas é mesmo. E hoje você tem que olhar mais para frente do que para trás, porque o para frente ele passa tão rápido, o futuro fica presente num tempo, verdade, né? Que é um piscar, né? Então tem um pouco disso nessa história, né? Que é acomodar. E você sabe, a gente mexe com isso, né? Para que existem os incentivos? Os incentivos, eles existem para o quê? Para suprir uma deficiência, mas essa deficiência não pode se transformar em algo perene. Não. Porque senão ela é absorvida pelo setor produtivo, pelas empresas, como se fosse o quê? Como fosse já parte da rotina, da operação dele. Então, no dia que você tira, caramba, você vai me tirar uma parte que me está dando um lucro. E ele não vai inovar porque ele tem essa folga, né? Então, é o perigo. Os incentivos têm essas armadilhas. Então, se você olha o FUNRES, que a gente sabe que teve erros, inclusive lá atrás, né, que a gente podia estar aproveitando bem melhor, o próprio Fundap, né, que é um incentivo. O Fundap existiu porque nós tínhamos uma deficiência tremenda na logística. Os nossos portos só funcionavam com exportação, nunca com importação.
aí que surgiu, né, a ideia do Fundac no início final da década de 60 e início de 70. Né? Então, esse incentivo ele persistiu até 2013, quando houve a resolução do Senado, né, alterando. Hoje ainda funciona, mas apenas com a alíquota de 4, antes era de 12, era 8 a operação, né? Mas é o que eu digo, isso acho que acomodou e o Espírito Santo ele acabou não cuidando de, vamos dizer, trabalhar uma política de desenvolvimento mais acurada, mais direcionada, né? Nós estamos indo bem, vamos continuar e tal. E realmente, se você pega a primeira década do ano 2000, você vai ter um crescimento até acima da média nacional. Você pega aí os 2 governos de Paulo Artunes, a média aí dá 4,5%, 5% ao ano. Mas na sequência de 2010, já pega a decadência da economia brasileira. Né? Crise de 2008, isso. Aí você pega 14, na sequência 14, 15, 16, é o que você falou, tem crescimento negativo. Então, dependendo de onde você pega como base, né, dá uma diferença enorme. E como a gente tem uma economia que ela vai lá em cima, depois vai lá embaixo, em 2002, por exemplo, a nossa economia cresceu 15%, em termos reais. Mas quando você vai olhar, mas por que cresceu? Cresceu foi a indústria extrativa mineral, que chegou lá com 26% do PIB, quando na média nacional é 3,5%, 4%. Então, você tem uma economia, tudo bem, ela está crescendo, teve esse problema, mas eu acho que nós estamos num momento de passagem. Essa passagem ela é crucial. O legado ele nos fornece uma força inercial, que ela nos garante quase que contratualmente ainda um certo crescimento. Se você pega 2020, 2024, a economia do Espírito Santo cresceu 4,6%, acima de 3,5%, acho que da nível nacional. Tudo bem, retomou. Mas quando você mergulha nisso aí, você percebe que ainda o legado é que nos traz esse crescimento, né? Tem um efeito grande da variação dos preços das commodities. Ali você tem 3 fatores. Preço em dólar, quantidade e câmbio. Né? São os 3. Em alguns momentos o câmbio ajuda, no outro momento é preço com o câmbio, né? Em 2012 foram os 2, né? Mas aí quando chega nesse período 2017, 18, 19, o PIB do Espírito Santo ele cai muito mais do que a nível nacional. Principalmente quando você associa crise interna com externa, né? Aí é o pior do mundo. E o melhor dos mundos é quando você tem... Eu costumo fazer uma diferença do que chama de PIB cíclico e não cíclico, né? Quando falo ciclo, é o ciclo interno da economia. Nós temos uma parte da nossa economia que ela é movida, ela se move junto com o movimento da economia brasileira, que é a integração do Espírito Santo na economia brasileira. E uma outra parte que é ligada ao mercado externo, né? Ali são as commodities minerais, né? Mas você tem não só da extrativa, mas você tem a indústria de transformação, a Copaceló, que é o aço, né? A determinação do preço ainda é do tipo price taker, né? Ele toma o preço que está no nível internacional, né? E a celulose também, e o café também. E rochas. Não podemos esquecer de rochas. Rochas avançou bastante, né? Hoje nós temos um grau de industrialização mais elevada, mais sofisticada. Eu diria, é o nosso cluster mais maduro. Sim. Mais maduro, sem dúvida alguma, né? Inclusive tecnologicamente, inserção internacional. Hoje você tem empresas daqui do nosso estado que estão lá nos Estados Unidos, né, com fábricas lá, estão lá na Espanha, enfim. E você tem aí um setor tecnologicamente que não está fora do que está acontecendo no mundo, né? Tem essa facilidade, né, de integração. Tem uma questão que eu acho que ainda pode avançar, que é uma ainda forte dependência, no caso de rocha, no mercado americano.
que, se não me engano, mais de 70% vai para o mercado americano. Isso. E você sabe que ali você está, além de estar sujeito na dependência, né, de um país, você está na dependência de um imperador, né? Tá certo. Mas é a minha avaliação, né, vamos dizer, da economia do Espírito Santo. Né? Érica, próxima pergunta, meu bem. Como o senhor avalia o desempenho econômico do Estado nos últimos anos? Acho que já foi respondido, né? Mas aí eu acrescento, né, basicamente o que eu falei, na verdade, né? Nós estamos no momento que eu falei, 2000 a 2020 a 2024, né? Cresceu 4,6, mas ali a gente tem que prestar atenção, porque 2020 foi uma base baixa. Sim. Covid, pandemia. Exato, Covid, pandemia. Se você tira 2020 e vai para 2021, aí você tem, em 2022, que a gente estava prevendo um crescimento de se não me engano, 1,9, né? Decresceu 1,7, acho que foi negativo. Foi ter uma variação negativa. Variação negativa, tá. Tudo bem que no ano seguinte superou, né? Mas o perigo ainda mora em que nós temos uma dependência muito grande exatamente das commodities, vamos chamar assim, né? E principalmente agora nessas turbulências, pode ser que a gente tenha oportunidades, mas pode ser também que a gente tenha mais turbulência pela frente, né? E quais são os principais desafios que o Espírito Santo enfrenta para promover o desenvolvimento econômico a nível Brasil? Aí olhando para frente, Calimã. Eu olho para frente, né? Lá essa semana mesmo eu fiquei até, como eu disse, assustado, né? O Samuel da Open Social, que é uma empresa, né, que trabalha na área de educação há muito tempo, né? Desenvolve trabalho, inclusive, até para fora do país. Ele fez uma apresentação que me chamou a atenção, comparando o chamado educação fundamental, né? Mas a alfabetização no tempo correto, né? Alfabetização no tempo correto. Porque aí nós estamos olhando lá na frente, Sim. 15 anos na frente, né? Porque a criança hoje está sendo alfabetizada, ele vai ter aí 10, 15 anos, né, de formação, né? Para chegar lá na frente no mercado de trabalho, qualificado, etc. e tal, né? Aí, quando ele fez uma comparação do estado do Ceará com o estado do Espírito Santo, né? É impressionante. E ele usou o azul para indicar os municípios que estão, né, up-to-date em termos de idade escolar. Que estão com a alfabetização no tempo correto, etc. e tal. O Ceará é tudo azul, praticamente. Aí, quando você vem para o Espírito Santo, basicamente, o azul é essa parte mais de montanha, os Venda Nova de imigrante, tá? Essa região é das regiões altas. Uhum. E, de fato, quando você olha até no desempenho do IDEB, né? Você pega aí Marechal Floriano, sempre está na frente, com umas escolas, melhor escola, né? Lá no primário, etc. Então, nesse aspecto, olhando lá na frente. Quer dizer, se eu não consigo ainda, né, e aí eu tenho que lembrar que o ensino fundamental ele é de responsabilidade das prefeituras. Exato. Então, nós temos muito a caminhar. Isso é o país como um todo, né? Mas, impressionantemente, o Ceará é um dos estados mais avançados hoje em educação. Você pega Sobral, o IDEB de Sobral é 7,8, enquanto o nosso é 5,6. Eles são referência em aprovação do vestibular no Brasil todo, né? Né? Inclusive, no IME, Uhum. A maior aprovação, né, de candidatos é do Ceará. Sim. É impressionante. E o ITA vai abrir uma unidade lá no Ceará. Ah, é? O ITA vai abrir uma unidade. É isso mesmo, vai. Abrir Exatamente. no Ceará. É a partir disso. Ele tem, vamos chamar, usando a expressão, matéria-prima ali de qualidade. Então, qual é o segredo do Ceará, Calimã, nessa apresentação que o Samuel
fez para você? O Ceará, a gente já... É mais recurso? É gestão? Não é tanto, não. Cultura, é tanto mais recurso, questão não. cultural? O que eles, né, fazem de diferente que a gente talvez poderia aprender, né? Porque eu entendi o seu ponto, assim, né? Se o Espírito Santo quer ir lá, quer ir além, quer se desenvolver, né? Quer fazer essa travessia, nessa transição, né, do legado, mantendo o legado, mas olhando, né, a questão da complexidade econômica, sim, do aumento das suas capacidades, né? Investir em capital humano é fundamental, né? Sem isso, a gente não vai conseguir fazer a transição de uma economia de desenvolvimento médio, que é o que a gente é hoje, que é o que o legado nos trouxe até aqui, para uma economia de alto desenvolvimento. Então, o que o Ceará fez que a gente precisaria fazer? Ou seja, a economia, o legado que nos trouxe aqui em termos de economia, ela ainda foi suprida por uma mão de obra, né, que a gente sabe que é deficiente, né? Se você olha hoje a taxa o percentual de pessoas com 25 anos ou mais, com nível superior completo, etc., se não me engano, está em torno de 17%, 18%, eu acho. Sim. Que é baixo. Muito baixo. Você compara no mundo, é muito baixo. Né? Mas o pior é quando você olha esse contingente, que aí você vai encontrar os funcionalmente desenquadrados, né? Ou seja, você tem uma população que, mesmo com curso superior, eles não têm capacidade de dar conta das habilidades, dos novos skills, etc., que a nova indústria, os novos serviços, né? Os novos serviços que vão estar exigindo, né? Temos que colocar na cabeça que nós estamos tratando, vamos dizer, 10 anos à frente, a gente nem sabe o que vai acontecer em termos de mudança, né? Não. Porque amanhã já está diferente de hoje, a tecnologia é outra, né? A China, por exemplo, já está trabalhando com humanoides, né? Robôs humanoides para atuar nas fábricas, né? E hoje você tem fábrica que não precisa ter nem energia elétrica, nem iluminação, porque tudo automatizado, né? As máquinas, elas aprendem, e o pior é quando elas começaram a aprender com elas mesmas, né? Sim. Aí não vamos entrar no mundo da ficção científica, né? Mas, sem dúvida, essa é uma deficiência. Eu digo o seguinte, é a questão crucial nessa passagem. E hoje, se você conversa com qualquer empresário, ele vai dizer, nós estamos com apagão de mão de obra. Está todo mundo chorando. De qualquer setor, né? Mas o que eu digo é o seguinte, eles estão chorando em cima de um diagnóstico que é ainda do passado. Né? Ele fala assim, escuta aqui, se o apagão é o que você está olhando agora, olha para frente ali. Olha para frente na sua indústria, no seu negócio. Aí é que não vai ter mesmo. Aí que não vai ter. Não vai ter. Né? E você olha para a agricultura, tudo bem, o conilão, né? Você tem mais facilidade até em termos de vamos dizer, de geografia, né? Mais regiões planas permite a automação, a colheita automatizada e tudo automatizado. Isso já está acontecendo. Mas você vai para a Arábica, não. O grande dilema hoje do Arábica é exatamente isso. Ou seja, o médio empresário do Arábica, ele está com descontado no Espírito Santo. Não do conilão. Mas do Arábica, você vai nas regiões de montanha e você vê que, por exemplo, o Arábica está na região de montanha, você tem restrições de automação, de uma série de coisas, mão de obra. Aí falta mão de obra. Mas mão de obra, a tendência é que falte no mundo todo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, além de ter um problema que é de comportamento, né, que pessoas hoje estão optando, inclusive, para atividades mais flexíveis, etc. E tal. Então, os chamados modelos antigos de relações de trabalho, como o nosso aqui, né, carteira assinada, não é mais um atrativo. Hoje, as pessoas... Você tem, por exemplo, os neném, né, que aqui no estado deve ter uns 85 mil ali, que nem trabalha, nem
nem estuda, né? Isso faz parte da força de trabalho, mas não tem condições de você incorporá-lo, né? Então, hoje, inclusive, tem indústrias aqui no Espírito Santo. Eu conversei recentemente lá, por exemplo, com o Ettore da Imetame. Ele está importando pessoal do Piauí e do Maranhão. Ele traz, treina, qualifica, porque ele não está conseguindo encontrar pessoas qualificadas para tanto. Qualquer lugar que você vai em Linhares, vai para o interior. Essa semana eu estive lá na região de montanha, que o café que começa a colheita agora, o pessoal está tudo apavorado. Tudo bem, o preço está bom. Sim. Mas eu tenho que pagar X, que é muito mais, né? É complicado. Bom, vamos aqui para a próxima. Calimã, vamos falar um pouquinho agora sobre infraestrutura, Calimã, que é um outro ponto importante, né? Um desafio para o Espírito Santo, né? Então, a gente costuma dizer, né, nas nossas conversas, né, Calimã, que o Espírito Santo chegou até aqui apesar da infraestrutura que tem, não em função dela exatamente, ou seja, né, a gente tem uma infraestrutura, né, que em relação a outros estados, né, não é das piores, mas sempre olhando a metade vazia do copo, né, ela poderia ser muito melhor, né? Aí eu coloco uma pimenta, né? Com a reforma tributária, né, os incentivos fiscais subnacionais eles tendem a acabar a partir de 2029. Eles vão faseando até que em 2032 se encerrem por completo. Né? E a partir de 1º de janeiro de 33, a regra do jogo, né, é outra. Ou seja, né, os estados com melhor infraestrutura, com melhor educação, com melhores instituições, etc., que tenderão a atrair, né, investimentos. E aí, qual é o caminho que o Espírito Santo teria que trilhar em termos de investimento em infraestrutura nos próximos anos? Né? É um caminho acertado? Né? O que está faltando? Talvez a gente, né, para alavancar, a gente tenha que abrir mão, né, de concessões, de PPPs, alguma coisa do tipo, né? Enfim, o que a gente precisaria investir em termos de infraestrutura para o Estado se tornar ainda mais competitivo na atração de negócios, né, lá na frente? Eu diria que, na verdade, nós conseguimos trabalhar com a melhor logística para a pior infraestrutura. Não diria tanto pior, não, porque até se você comparar com outros estados, o Espírito Santo ainda tem uma boa infraestrutura, tá? Mas é uma deficiência que preocupa, né? E daí a razão de ter todos esses incentivos, principalmente os mais recentes agora, né? Com Compete, o Investe ES, etc., né? Que transformou o Espírito Santo num hub logístico, né? E provavelmente ele vai sustentar. Aí é uma questão de se avaliar que possíveis impactos a gente teria com a reforma tributária, né? Pessoalmente, eu acho que não vai ser tão simples você se desfazer eu diria, desses avanços ou dessa capacidade já instalada, né? E tem um custo de relocalização, né? E as empresas já começam a fazer os cálculos, né? Porque a reforma tributária vai de início favorecer os estados com mais consumidores, do ponto de vista tributário. Sim. Mas do ponto de vista da produção, ali são outros fatores a entrar. E é onde o Espírito Santo tem que trabalhar. Inclusive a infraestrutura. Mas não é só a infraestrutura. O Espírito Santo avançou muito em termos de conhecimento, em termos de tecnologia embarcada, né, nesses processos. Você pode ver hoje o Espírito Santo tem vários centros de distribuição, centros globais de distribuição, tem a Amazon, tem Mercado Livre, tem a Shopee também parece que está aqui agora, etc. Tal. Na indústria automobilística, no mercado automobilístico, o Espírito Santo é um grande, né,
receptor de carros, né, elétrico, sobretudo, né? Subida elétrica, etc. Então, você já tem um ganho que é da experiência, né? Que não é tão simples você, vamos dizer, transplantar isso para outras regiões, né? Eu diria que o Espírito Santo tem ainda uma localização estratégica até para atingir o mercado que é, por exemplo, o mercado do Nordeste, né? Mas também o próprio Sudeste, sem dúvida alguma. Ele é uma porta de entrada, né? Aí entra a questão da infraestrutura, que até agora penalizou o que a gente poderia chamar de estrutura produtiva mais autenticamente capixaba. Aí eu falo desde café, a fruticultura, por exemplo, a indústria alimentar. O Espírito Santo hoje não consegue exportar absolutamente nada de produtos congelados, refrigerados, não tem como, né? A gente não tem infraestrutura para tal. Por exemplo, mamão não sai nenhum mamão aqui pelo porto, sai por via rodoviária até Rio e aí pega avião, porque nem navio, né, basicamente. Houve até um momento em que o mamão foi mandado para o Porto de Cabedelo. Olha. Daqui de Linhares para o Porto de Cabedelo, de caminhão, porque o mamão ele já é containerizado na saída aqui, porque ele já vai adequadamente preparado para isso, né? Então, aí ele tem que manter temperatura, pressão, etc. e tal. Não é qualquer lugar que consegue ter essa estrutura. Se você pega a Frisa, ela tem a base de exportação no Rio de Janeiro, toda a base de exportação, exporta tudo por lá. A Uniaves, por exemplo, também exporta via Rio ou via São Paulo, via Santos. Parte do café hoje ele é exportado via Rio ou via Santos, né, de caminhão, vai de caminhão. Granito também, em alguns casos, tem evasão de carga para lá, porque os nossos portos ainda não são adequados, por exemplo, para cargas fracionadas, tipo containerizadas, né? Só para você ter uma ideia, se você pega Santa Catarina, só um porto lá opera mais de 1 milhão de TUs, né? Ano, 1.300.000, 1.400.000. O Espírito Santo chega, o estado todo, a 230 mil TUs. Né? Santa Catarina deve operar próximo de 2.000 TUs, que é o equivalente a um container de 20 pés. Né? Então, esse é um grande problema, porque você tem restrições de porto, né? Que é uma deficiência que o Porto da Imetame vai suprir. O Porto da Imetame, que provavelmente já vai iniciar agora, acho que talvez 2026, provavelmente, né? Já inclusive com carga containerizada. Ele vai possibilitar a entrada de navios com até, se não me engano, 18 mil TUs um navio. No Brasil, eu acho que só no porto lá de Santa Catarina chegou até 12 mil, o de Santos chegou a 8 mil, mas teve problema de saída, porque se ele se carrega, ele às vezes ele tem que sair do canal na maré alta, que não tem calado o suficiente, né? Mas o Imetame já vai ter calado, né? Então, essa questão da infraestrutura, sem dúvida alguma, ainda é um gargalo, mas que já tem caminhos de solução. Uhum. A 101 já está avançada. Ferrovia é outra questão que é crucial, que é não adianta a gente querer aumentar a capacidade de hub logístico aqui, se a gente não tiver uma ferrovia ligando principalmente o Sudeste, né, pelo Sul, mas também integrando ali ao Centro-Oeste, etc. Né? E eu acho que é esse... E portos, que também já estão todos até encaminhados. Né? Então, o Porto de Imetame, a Portocel já está diversificando, a Vport já tem projetos, inclusive, para expansão lá na própria Barra do Riacho, aqui também já
já melhorou, mas aqui tem problema de escala, né? Ou seja, você não tem como fazer transbordo aqui dentro. Lá na Imetame, por exemplo, você pode fazer cabotagem, vem um navio com, sei lá, 8.000 containers, você pode colocar um do lado, transportar de um para o outro, fazer cabotagem para portos menores, né? Isso resolveria o problema principalmente de café, de granito, que é um dos grandes problemas, né? Talvez das frutas, né? Refrigeradas, né? Etc. E tal. Vinícius, faltam 5 minutos, você falou? 1 minuto? Então, assim, né? Vamos fazer o seguinte, então, para terminar. Érica faz mais uma pergunta, eu faço mais uma e a gente encerra, pode ser? Vai, Érica, escolhe uma pergunta aí. Ai, meu Deus. Bom, a gente falou de gargalo, e quais seriam as possibilidades de diversificação que o Espírito Santo tem de potencialidade para hoje, para os próximos anos? Inclusive, vai ser a saída estratégica para a questão da reforma tributária. Sim. Eu tenho observado que esse negócio de você tributar na ponta, né? As entradas, elas se anulam, né? Em termos porque o ICMS ele vem aqui, mas a empresa que comprar para fazer matéria-prima de outro estado, ele entra como crédito, ele é beneficiado pelo crédito, né? Então não gera tributos aqui. Então qual é a estratégia? Aí seria diversificação com adensamento de cadeias, as cadeias produtivas. Uhum. Por exemplo, se você compara com Santa Catarina, você tem cadeias muito mais longas. Sim. Mais completas. Aqui ainda, principalmente o agronegócio, ela pode avançar muito. Agora o café já está avançando, né, com as plantas novas que estão ali. Né, mas você tem outros segmentos que a gente ainda está muito no fundamento, na base da cadeia produtiva. Então, celulose pode ir muito mais à frente. A siderurgia mais à frente. O granito mais à frente, inclusive incorporando o design, né? E aí tem um campo enorme para avançar. Então, eu digo que esse é um caminho que vai possibilitar o Espírito Santo avançar mais. Né? Bacana. Última pergunta, Calimã. Eu sei que você esteve envolvido diretamente com a construção do ES 500 anos, que é o próximo plano estratégico do Estado. Que tem um horizonte de até 10 anos para 2035, que deve ser lançado ainda esse ano. Minha pergunta o que a gente pode esperar do ES 500 anos em termos, né, de projeção, de planejamento de futuro para o nosso desenvolvimento do Estado? O que ele tem de diferente dos demais planos? O que a gente pode, né, esperar que ele nos aponte em termos de caminho para o futuro? Inclusive tem lá as suas contribuições, lá, sua política industrial, eu peguei uns pedaços. Tentei. Não, eu acho que o ES 500 anos, ele embora um pouco mais demorado, mas ele foi um trabalho mais colaborativo, e eu acho que ele pode trabalhar o engajamento mais facilmente, né? Mas ele tem um diferencial que é lá no final, que é a governança, porque você não adianta ter um plano, você não tem uma governança, ou seja, quem toma conta disso, quem vai cobrar, etc. e tal, né? Mas ele trabalha, aí que vem a questão que eu até coloquei lá atrás, olhando mais para frente do que para trás. Tá? Então, as 5 missões ali estão mais voltadas exatamente para isso. A economia é a questão da complexidade, sofisticação, diversificação, né? Inovação, desenvolvimento tecnológico e inovação junto, e aí a missão 2 suprindo a essa necessidade que a gente trabalhou antes, que é de recursos humanos, capital humano, né? Não só o capital humano para ser utilizado lá da frente, 10 anos, 10, 15 anos à frente, mas também como trabalhar a força de trabalho que está disponível ainda, e que ela necessariamente vai ter que ser requalificada, né? Porque o Espírito Santo, como o Brasil, tem uma deficiência enorme, né? Seja no nível do ensino médio, mas principalmente do ensino médio, mas também das universidades, né?
que é que eles estarem longe do que o mercado exige. Né? Então, você pega o ensino médio, enquanto a Alemanha está lá, 70%, 80% do ensino médio é um ensino tecnológico, técnico, né? No Brasil isso não chega nem 20%. Não é menos, dá 10%, 15%. Fora a alfabetização disfuncional que a gente tem. A Folha divulgou uma pesquisa, né? Quase 70%, né, da população brasileira de 15 a 25 anos não sabe ler direito, não sabe interpretar um texto, não sabe fazer conta básica. Né? Então, como que faz desenvolvimento desse jeito? Não faz. Como que só operar essas máquinas que todas inteligência elas artificial. Inteligência artificial. A gente volta para o básico, né? Que falta. Lá na roça mesmo, as pessoas vão ter que estar antenadas nisso. Né? Não vai conseguir vender, etc. e tal. Enfim, esse é um problema crucial. E sem resolvê-lo, né, isso pega exemplo da Coreia. Porque a Coreia estava lá atrás do Brasil, lá na década de 70. Então, está lá um país desenvolvido. Mas por quê? Educação. E lembrando que o país passou por uma guerra, né? Sim, passou por uma guerra. Que o Brasil não passou. O Brasil... talvez guerra interna, né? Tem alguns até que dizem que seja por isso que ele está como tá. Se tivesse passado por uma guerra civil, alguma coisa assim, mudava alguma coisa. Bom, queria agradecer a presença do professor Calimã e do Sávio aqui hoje no nosso podcast e até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.